Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre correções necessárias para que você possa publicar o seu trabalho. O objetivo desse vídeo, em alguns diálogos que eu já construí essa semana com o pessoal no meu Instagram, é exatamente convencer vocês a dar continuidade neste trabalho que fez parte da sua jornada e que ainda pode render muitos frutos. Então eu quero explicar para vocês o que você precisa fazer agora para fazer as devidas correções e fazer as publicações. Então, vamos contextualizar essa situação. Você tem um trabalho, seja uma monografia, uma dissertação, algum trabalho um pouco maior, que você, dentro de um contexto, você passou por uma orientação, você passou por bancas, você passou por várias correções e vários estudos. Então, você, há um bom tempo, está trabalhando neste trabalho. Esse pode ser um ponto. Outro ponto pode ser que você produziu esse artigo para uma disciplina, produziu esse artigo decorrente de uma iniciação científica, por exemplo, e você não teve um grande aprofundamento, por exemplo, ou você não teve tantos feedbacks como no caso anterior. E dentro deste contexto, eu sei que você fez breves alterações, né? Por causa do seu orientador, por causa da banca, você corrigiu, se Deus quiser, o português, você trabalhou um pouco nessas questões. Então, o seu trabalho, ele não está cru, ele já tem aí algumas perspectivas, já tem uma consolidação para poder avançar. E como que você pode publicar? Você pode publicar ele num livro, você pode tentar, né, claro, publicar numa revista científica ou num site. Vamos trabalhar com essas três situações. Se for um trabalho mais extenso, uma dissertação ou uma tese, várias pessoas transformam, então, os seus trabalhos em um livro. Daí ele vai passar por todo o processo editorial, com várias correções e tudo mais. Já para trabalhos menores ou trabalhos de graduação que você possivelmente vai publicar com o seu orientador ou a sua orientadora, você possivelmente vai publicar numa revista científica. E a revista científica vai exigir que você faça algumas adaptações, algumas correções e alguns melhoramentos. E daí por isso que eu quero, então, conversar com vocês quais são os próximos passos, né? Quais são as correções que você vai ter que fazer para efetivamente encaminhar aí para a revista ou para a editora, por exemplo. O primeiro passo que eu indico para vocês, que às vezes as pessoas podem deixar isso para o final, é ajuste no formato. Por exemplo, numa revista científica, cada revista vai ter uma regra. Então, algumas vão, por exemplo, seguir o sistema autor data, outras de nota de rodapé, algumas vão ter até as margens diferentes de outras, tá? Então, é muito importante que você adapte no formato da revista. E por que eu coloco isso como um primeiro passo? Porque se você deixar para depois, você vai ter arrumado o seu texto inteiro. Você vai ter acrescentado coisa, porque essa é a tendência, você sempre acrescentar coisa. E daí, no fim, você vai olhar as regras da revista e a revista vai aceitar, por exemplo, 10 páginas. E o teu trabalho tem 40. Entende? Então, não vamos evitar esse retrabalho, tá? Então, olha as regras da revista e adapta. Se a revista pede 10 páginas ao invés de 40, você vai fazer um recorte no seu trabalho para falar sobre um tema mais específico e verticalizado, por exemplo. Ajustou na norma? É muito importante você ter esse limite de páginas, tá? Por isso que eu indico que você arrume no formato no primeiro momento. O segundo ponto é atualizar o seu trabalho. Alguns trabalhos, às vezes você deixou muito tempo passar, ou é um tema que é muito fervente. Um exemplo é o tema do direito de energia, por exemplo, que muda muito tempo as resoluções, por exemplo. É muito importante que você faça as devidas atualizações para o momento que você está. Essas atualizações dentro do artigo que já está formatado, tá? Outro ponto muito relevante, seja para qualquer opção que você quiser fazer, seja para mandar para uma editora ou para uma revista, ampliar os números, as referências. Estude um pouco mais em alguns tópicos do seu trabalho que você percebeu que não tem um número de referências tão bom assim, que poderia ter uma pesquisa um pouco mais refinada. Então, amplie o número de referências, faça uns estudos e acrescente pequenas alterações no seu trabalho. Neste trabalho, não vai dar para você reconstruir. Não é disso que eu estou falando nesse vídeo. Eu estou te falando algumas correções para você aproveitar o trabalho que você tem, tá? Feito isso, você vai fazer uma leitura atenta. Uma leitura e uma escrita atenta. Por que eu falo isso?
Porque você não pode simplesmente pegar um capítulo, no caso de publicação em revista, e jogar para a revista, tá? Você precisa construir um novo trabalho, com um novo título e reescrever o trabalho inteiro. Essa é a verdade, senão vai ser considerado autoplágio. Agora, não é considerado autoplágio quando você publica o seu trabalho como uma obra única, como um livro único. Então, por isso que várias pessoas, elas publicam suas dissertações e teses em livro, a mesma obra, tá? Sem, às vezes, até alterar o título. Mas se você quer transformar o seu trabalho para uma revista, o ideal é que você reformule ele como um todo. E depois dessa reformulação, essa escrita atenta, eu quero que vocês leiam atentamente o seu trabalho. Então, não vai passar o olho porque você já escreveu, tá? Você vai ler linha por linha. Ver se o raciocínio está lógico, se o que você promete na introdução você cumpriu no final, se há um diálogo entre os subtítulos ou capítulos, dependendo da situação. Pode ser cansativo? Pode, mas é uma etapa muito importante para você refinar o seu trabalho. E, por fim, a revisão de português. Essa eu considero a mais difícil de todas, porque a maioria das pessoas não tem um grande conhecimento de português, então elas estão limitadas a determinado ponto. Nesta leitura atenta que você vai fazer, ou nessa escrita atenta que eu comentei, você já vai corrigir muitos erros, tá? O que eu indico, se você considera que você tem um domínio do português, aqui sendo honesta, tá? Sendo honesta com vocês. Se você tem um domínio do português, você pode, então, fazer suas próprias correções. Mas eu vejo, experiência própria e vários colegas, a gente normalmente contrata uma pessoa de letras, uma pessoa especialista em correções para fazer essa adequação. Mas, vejam, principalmente, essa contratação normalmente é feita quando você estava fazendo o trabalho, né? Quando você ia ainda apresentar a sua dissertação, ainda ia apresentar a sua monografia, tá? Nesse segundo momento, como seria em tese só uma adaptação, em tese não precisaria. Mas é sempre bom ter esse reforço do português, porque isso é um critério para reprovação, tanto na editora quanto nas revistas, tá? As editoras, daí é importante, as editoras, a maioria delas, as maiores, né, digamos assim, as mais confiáveis, elas têm corretor de português, que faz a correção para você. Então, você não precisaria se preocupar com isso. As revistas, não. As revistas, elas deixam o encargo dos autores. Então, os autores que têm que se preocupar com isso. Muito cuidado com o português, que é um elemento muito importante, e com o inglês, tá, gente? O resumo, o abstract. Faz uma correçãozinha profissional para evitar que seu artigo, eventualmente seu livro, né, seja reprovado, não possa ser publicado. E o último ponto desse vídeo é falar sobre cronograma. São muitos passos e parece muito desafiador. Mas o mais importante é você fazer, dependendo da sua situação, se você for, por exemplo, publicar um artigo de uma monografia ou um artigo que veio de algum trabalho que você trabalhou com um professor, você fazer esse diálogo com o professor, com a professora. Estabelecer um cronograma. Eu vou entregar, vou fazer essas etapas aqui que eu falei, ajustar no formato, atualização, criar referências, leitura atenta e revisão do português. Vou fazer em tantos dias. E passar isso para o professor, para ele também fazer as correções que ele julgar necessárias. E se for um livro também, que daí vai ser muito mais desafiador, porque é um trabalho muito maior, vai exigir, então, que você faça um cronograma para si mesmo. Para não travar esse livro, para não ficar aqueles trabalhos que são maravilhosos de dissertações e teses que as pessoas não publicam, entende? Que você só consegue ter acesso à versão de quando ela apresentou, ao invés de um livro que possa ser, às vezes, verticalizado e aprofundado, por exemplo. Então, esse cronograma interno, e eu acho muito importante nessa época que você acabou de defender, por exemplo, você já mexer nisso. Você respira um pouco e já mexe nisso. Porque se tu esperar 3 meses, 5 meses, tu não vai fazer nunca mais. Essa é a verdade. Conheço gente que nunca mais fez isso. Porque você não tem mais paciência. Está em outros projetos de vida e não vai ter paciência para esse trabalho. Essa é a verdade. E é algo que vale muito a pena, tá, pessoal? Eu tenho o meu livro aqui, que eu vou pegar para vocês verem. Pera aí. Que é a minha dissertação de mestrado. O que eu fiz? Eu parei, atualizei, revisei, passei para a editora fazer a correção de português e daí eu publiquei num livro.
isso foi lá em 2018. Se eu fosse fazer agora, porque vejam, o tema era a reforma trabalhista. Se eu fosse fazer agora, já estaria completamente diferente. Tá? Então, esse é algo bem interessante, fazer um cronograma para que você possa atingir esse objetivo e efetivamente, então, publicar, seja como livro, seja numa revista. Lembrando que, em ambos, se a editora for séria, vai passar por um conselho editorial que vai avaliar se pode ou não publicar o seu trabalho, se está de acordo com as regras editoriais deles e as linhas de pensamento que eles têm. E se for uma revista, vai necessariamente, se ela for boa, tá? Não estou falando aqui de site, por exemplo. Se for uma revista científica, vai passar por pareceristas. Então, não é garantido que você publique, porque às vezes você pode receber pareceres negativos. Mas essa tentativa, essa adaptação, já é um movimento para a publicação. Tá bom, pessoal? Então, espero que esse vídeo feche essa semana dessa conversa, tentando convencer você a dar andamento nessa pesquisa que você fez, publicar e continuar fazendo essa pesquisa render frutos para você. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Comente se você está nessa situação e curta aí o meu canal, que semanalmente eu vou trazer vídeos sobre pesquisa científica. Muito obrigada. Tchau, tchau.